Podemos? Podemos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco, tá? Primeiramente, feliz ano novo para todos vocês. Está com a oportunidade, doutora Karina. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente, né, iniciando 2025, desejando um feliz 2025 a toda a categoria, né? E agradecendo por estarmos aqui, né, na nossa primeira live do ano de 2025, né, doutor Hernandes? Dá um alô aí pro pessoal também. Quero desejar uma boa tarde a todos, né? Que tenhamos aí um ano abençoado, né, com muitos empregos, que é o que a categoria está esperando ansiosamente, né? Isso aí. Então é isso aí. É verdade. Tá bom, gente. Então, hoje a gente temos um programa aqui, né, o doutor Hernani, junto com a doutora Karina, para poder fazer algumas perguntas, né? A gente vai começar dessa maneira diferente, tá, doutora Karina? Tá ótimo, a gente já pode aqui começar. Hoje nós trouxemos, né, as principais dúvidas trabalhistas que o pessoal geralmente tem, né, os trabalhadores, né, da categoria tem, e nós trouxemos algumas perguntas e respostas sobre essas dúvidas, com relação a férias, com relação a hora extra, com relação à demissão, né, estabilidade, muitas coisas assim. Então vamos começar, né, doutor Hernandes? Sim, sim. Então eu vou começar aqui perguntando para o doutor Hernandes, pode ser? Claro. Entendeu? Vamos nós então. Doutor Hernandes, uma dúvida trabalhista que nós tivemos muito aqui foi sobre: fui dispensado sem justa causa, cumpri o aviso prévio trabalhado. Qual é o prazo que a empresa tem para pagar minhas verbas rescisórias? Certo. Então, em relação ao prazo para pagamento das verbas rescisórias, sofreu uma alteração, né, no ano de 2017, com a reforma trabalhista, né, que entrou em vigor em novembro do ano de 2017, e apresentou lá, a reforma apresentou então algumas alterações quanto ao prazo para pagamento das verbas rescisórias. Então vamos lá. Então, antes da reforma trabalhista de 2017, existiam dois prazos distintos. Em caso de aviso prévio trabalhado, o pagamento deveria ser feito até o primeiro dia útil após o término do prazo. Em caso de aviso prévio indenizado, a empresa tinha até 10 dias corridos para realizar o pagamento. Após a reforma trabalhista de 2017, o artigo 477 da CLT passou por várias mudanças significativas. Uma das principais alterações foi a unificação do prazo para pagamento das verbas rescisórias. A partir da reforma, o prazo padronizado passou a ser de 10 dias corridos para ambos os casos, então simplificando o processo da rescisão. Então, o prazo atualmente é de 10 dias corridos, independentemente da modalidade do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. Doutora Karina, a empresa me dispensou mediante aviso prévio trabalhado, mas mandou eu ficar em casa até o final do aviso. É correto isso? Então, né, vamos lá a gente esclarecer essa questão. Gente, não é correto cumprir aviso na modalidade trabalhado em casa, tá? Essa modalidade de aviso prévio cumprido em casa, ela não está prevista na CLT. A CLT apenas prevê dois tipos de aviso: aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. No caso, né, esse aviso prévio cumprido em casa, né, o que vai acontecer, né, se o trabalhador cumprir esse aviso em casa? Ele vai ter direito o aviso prévio indenizado, para que haja essa conversão. Porque, de acordo com as leis trabalhistas, ele não tem validade legal esse aviso prévio cumprido em casa. Então, o pagamento das verbas rescisórias, ele vai passar a ser até o 10º dia da notificação da dispensa, tá? Ou seja, se o trabalhador foi dispensado, por exemplo, dia 1º de dezembro e a empresa mandou ficar em casa durante o cumprimento do aviso, na verdade, a dispensa dele ocorreria dia 10 de dezembro, ok?
não seria, na verdade, essa modalidade. Isso é o entendimento que nós temos, tá? Jurisprudencial, número 14 da SDI 1 do TST, tá bom? Então, você, trabalhador, fique atento a isso. Se a empresa te mandou cumprir aviso prévio em casa, essa modalidade não existe. Você tem direito ao aviso prévio que ele seja convertido para indenizado, ok? Vamos lá, doutor Hernandes. Olha só que interessante. Se a empresa fornece ao trabalhador, né, o aviso prévio numa sexta-feira, doutor Hernandes, quando é que começa a contar o prazo do aviso? É importante esclarecer aos trabalhadores que se a empresa notifica a dispensa e esse prazo inicia na sexta-feira, o trabalhador ou trabalhadora tem que observar então que o prazo se inicia no próximo dia útil, ou seja, na segunda. Isso também se aplica com relação ao prazo de término do aviso, que caso termine em sábado, domingo ou feriado, deverá ser encerrado no próximo dia útil. Então, o prazo sempre vai iniciar em dia útil. O aviso foi na sexta, mas começa na segunda, a contar aí o período do aviso. Doutora Karina, comecei a cumprir aviso prévio trabalhado. Só que em poucos dias passei no processo seletivo e já me chamaram para iniciar no novo emprego. Posso deixar de cumprir o restante do aviso prévio trabalhado e começar em meu novo emprego? Olha que pergunta interessante, gente. O que acontece, né? Primeiro, o que o trabalhador ele tem que fazer, tá? Ele tem que comunicar ao seu empregador que ele passou num processo seletivo, para que não seja aplicada a justa causa, né? Porque se você abandonar o emprego e não informar, você pode levar abandono de emprego, ok? Então, a primeira coisa é você fazer um requerimento solicitando que seja desobrigado e informar que conseguir um novo emprego, pegar uma declaração do seu atual empregador informando, olha, eu passei num processo seletivo, está aqui a declaração que eu passei e que eu vou começar a iniciar meus trabalhos nesse dia. Lembrando ainda que o empregador, né, o empregador seu, a quem você estava prestando serviços, ele não pode se recusar a aceitar essa dispensa de cumprimento, tá bom? Pois o TST, ele firmou o entendimento através da súmula 276, essa questão. Então, se você estava cumprindo o aviso, conseguiu se recolocar em outro emprego, você pode sim deixar de comparecer na empresa, desde que você faça o comunicado, desde que você apresente a documentação que você conseguiu um novo emprego e você fica desobrigado do cumprimento do restante do aviso, ok? Então, Hernandes, o que o empregado ele pode fazer se atrasarem o salário dele? Olha, eu fiz pela manhã, no dia de hoje, eu fiz um ofício, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que está prestando serviços atualmente lá na área da Reduc. E se enquadra exatamente nessa pergunta. O trabalhador não recebeu o salário. Mas aí tem uma peculiaridade, né? Teve um depósito indevido no mês de dezembro, e a empresa então reteve o salário, que deveria ter sido pago até o 5º dia útil desse mês de janeiro. A gente está buscando aí uma solução, né, junto à empresa, para que efetue o pagamento do salário ao trabalhador, porque não pode reter. Se houve um pagamento indevido um tempo atrás, foi no mês de dezembro, tem que se buscar uma negociação para ter um desconto que seja razoável e não traga prejuízo ao trabalhador. Sim. Mas não pode reter todo o salário. Certo. Entendeu? Isso traz um extremo prejuízo para o trabalhador. Então o sindicato já está intervindo aí, o trabalhador procurou o sindicato. O sindicato já está intervindo, preparamos o ofício que será encaminhado no dia de hoje para a empresa. Então vamos lá para a resposta, doutora Karina. O empregado que tem ou teve seu salário atrasado de forma frequente por vários meses pode solicitar na Justiça a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, ou seja, o rompimento do contrato com o pagamento de todas as verbas que teria direito em caso de demissão sem justa causa. Entendeu? Então, e nesse caso, como o doutor Hernandes falou, né, se você teve algum problema
com relação a atraso de pagamento ou que a empresa não efetuou o pagamento do seu salário, você pode estar entrando sim em contato aqui com o nosso setor jurídico, né? Que nós estaremos enviando de forma administrativa um ofício para que a empresa regularize essa questão e até, se for o caso, fazendo uma denúncia no Ministério Público do Trabalho ou no Ministério do Trabalho, para que a empresa ela cumpra com o dever do contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho, ele não é uma via única, né? Ele não é uma obrigação só para o empregado. Ele tem regras que também competem ao empregador. Então, da mesma forma que cabe ao empregado cumprir as regras do contrato de trabalho, de assiduidade, de prestar zelo no momento do seu exercício, do seu ofício ali, as suas atividades, compete também ao empregador cumprir com as obrigações do contrato, que também é justamente pagar o salário em dia, né? Isso daí é a obrigação máxima do empregador, além de pagar corretamente os pisos salariais, com todos os benefícios previstos em convenção coletiva, no caso, nós como sindicato, né? A empresa também tem que estar efetivando o pagamento nas datas conforme determina a legislação trabalhista, ok? E se ela não cumprir, você tem, sim, o seu direito de vir buscar junto ao seu sindicato de classe, trazendo esse problema aqui para a gente estar trazendo uma solução para você, tá bom? Não deixe de nos procurar. Vamos nós aí? Vamos. Agora é você. Tá. Então, próxima pergunta aqui. Tá. Casei. Posso faltar ao serviço sem ter desconto em meu salário? Então, né, as pessoas às vezes têm dúvidas se elas podem ou não ter direito a algum tipo de licença diante do casamento. Sim, gente. A pessoa tem sim, o trabalhador, né, ou trabalhadora, vocês têm sim direito, de acordo com o artigo 473 da CLT, ele prevê que se o trabalhador ele vai casar, ele tem direito a 3 dias seguidos de folga, sem que tenha nenhum tipo de desconto no seu salário, ok? Esses dias podem ser até aumentados? Podem, se tiver um acordo ou convenção coletiva prevendo, tá? Dias maiores de folga, isso daí pode ocorrer, tá? Mas a CLT, ela prevê no mínimo, né, esses 3 dias consecutivos de folga, ok? Exato. Doutor Hernandes, tem perguntas assim que as pessoas às vezes fazem pra gente e as pessoas não sabem, né? Os trabalhadores em si, né, muitos trabalhadores entram em dúvida com relação a isso. O que significa saldo de salário? Tá. Saldo de salário refere-se aos dias de trabalho do mês corrente, né? Então, ou seja, se o empregado trabalhou até o dia 12 de março, seu saldo de salário será de 12 dias. É devido em qualquer tipo de rescisão do contrato de trabalho. Isso aqui acontece com muita frequência no último mês de trabalho ali. O trabalhador recebeu ali o aviso e tal, e aí no aviso trabalhado, por exemplo, e aí ele, de acordo ali com o tempo ali do aviso, ele trabalhou no último mês 12 dias, né? Então ele vai receber o saldo de salário do último mês que foi trabalhado de 12 dias. Ou seja, é o que remanesceu em relação aos últimos dias trabalhados. Doutora Karina, trabalhei 7 dias consecutivos sem folga. Isso pode? Não, isso não pode. O trabalhador que não desfruta, gente, de uma folga no período de 7 dias, na verdade, inclusive, né, Sérgio, ele tem direito a receber em dobro, o dia da folga trabalhada. Por quê? Porque é necessário que haja um repouso, né, semanal, né, e a gente tem que ter esse repouso. Por quê? Porque a saúde e segurança do trabalho, elas estipulam que ninguém deve trabalhar, o famoso trabalhar direto, né? Por quê? Porque isso gera problemas na saúde, pode trazer problemas na segurança do trabalho, porque se a pessoa trabalha direto e ela não tem folga, a possibilidade dela chegar à exaustão é muito maior, principalmente em atividades de risco, né? Sim. E aí, Léo, alguma interação? Temos sim. Vamos começar aqui pelas interações e também perguntas que o pessoal já está fazendo na live. Ai, que bom! Vamos lá, vamos responder todas elas. Vamos lá.
Começando aqui com algumas interações, começando pelo Márcio Isaac, desejando uma boa tarde para toda a diretoria. Boa tarde. Nelson Passos, boa tarde para todos. Boa tarde, Estamos seu Nelson. juntos, firme e forte, em nome de Jesus. Isso. Isso aí, Temos a obrigada. Josiane Coutinho, feliz ano novo para todos do Sitcom. Boa tarde, senhora Josiane. Temos o Jean Comperge, deixou assim, boa tarde meus amigos, um ótimo programa. Aqui do Sintramundo de Comperge, aqui é o diretor Rasta. Opa, aí. Valeu. Sérgio, conhece? É, o nosso companheiro aí. Um abraço, companheiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela Obrigada participação. Wagner Camacho, uma ótima tarde a todos da diretoria do Sitcom. Boa tarde, E a seu Wagner. todos ligados na live, que Deus abençoe a todos nós. Temos aqui também a Meire Silva desejando uma boa tarde a todos os Boa companheiros. tarde, Meire. Ah, senhora Meire, sempre presente aí. né? Sempre Temos presente, o né? José Ricardo, boa tarde a todos. Que o Senhor abençoe e ilumine a todos nós. Boa tarde. Amém, obrigada. Aí temos aqui também a primeira pergunta da Josiane Coutinho. Tem uma pergunta para o jurídico. Sim. Já fui dispensado pela empresa SB LCD Reduc há 1 ano. Solicitamos à empresa que dê baixa na carteira de trabalho físico, pois só foi dado baixa na carteira digital. Inclusive, minha carteira profissional foi carimbada com o CNPJ de uma padaria. Posso denunciar ao Ministério do Trabalho? Sim. Inclusive, me parece que nós atendemos essa companheira, né? E aí foi orientado para ela, então, ingressar, inclusive, com uma ação trabalhista. Porque o Ministério do Trabalho vai iniciar a fiscalização, né? E se for constatada irregularidade, vai dar um prazo para a empresa regularizar, sob pena de multa, né? Aí pode ser que a empresa venha a regularizar ou não, né? Mas na Justiça do Trabalho tem uma maior efetividade, né? Porque o juiz lá, ele vai determinar e condenar a empresa a cumprir a obrigação de fazer e retificar a carteira. Se a empresa não cumprir, o juiz vai aplicar a multa, mas a própria Justiça do Trabalho pode fazer essa retificação na carteira física, entendeu? A própria Justiça do Trabalho vai colocar o carimbo lá, bonitinho, e vai ter a mesma validade se a anotação fosse feita pelo ex-empregador. Tá bom? Deixa eu ir lá perguntar aqui agora para o doutor Hernandes. Vamos lá, continuando aqui. Hernandes, quando que devem ser pagas as férias? O valor total deve ser pago ao empregado até 2 dias antes do início das férias. Entendeu? A previsão consta lá na CLT. Doutora Karina, meu empregador é que escolhe a data que vou tirar as férias? Olha, essa pergunta é polêmica, né? Muitas pessoas ficam achando que elas escolhem a data, né? O trabalhador, ele pode sim, de uma forma convencional, acordar com o seu empregador uma data, um mês. Isso daí não é tirania, não é ditadura, não, gente. Você pode, em consenso com o seu empregador, estar vendo, né, um mês para você tirar suas férias. Isso pode acontecer. Mas, regra geral, tá? É ele sim, o empregador, que escolhe o mês que você vai tirar as férias. Ele escolhe quando que vão ser concedidas as férias de acordo com os trabalhos da empresa. Por exemplo, tem determinadas empresas que aumentam os serviços. Por exemplo, o pessoal que trabalha no comércio, né, os trabalhadores que trabalham no comércio. Com certeza, um trabalhador que queira tirar férias em dezembro, não será uma boa pedida, uma boa concessão de férias em dezembro, que é o mês que o comércio mais tem efetividade de número de vendas. Então, se fosse um caso desse exemplo, por exemplo, com certeza você não conseguiria obter de forma consensual isso. O empregador, geralmente, ele escolhe, sim, a data que você vai, né, o mês que você vai retirar suas férias, desde que eles sejam dentro dos 12 meses seguintes ao período que você ganhou o tal direito, né? As férias tem um período aquisitivo e tem um período concessivo, tá bom? Então, depois que você teve o período aquisitivo, né, passou 12 meses que você já entrou, você entra no período concessivo, onde o empregador, ele vai determinar o mês que você vai entrar de férias. Contudo, é o que eu falei,
Não precisa ser uma coisa imposta. Você pode estar acordando com o seu empregador qual seria o melhor mês viável também para você tirar as férias. Mas se ele informar, olha, você vai ficar de férias no mês X, realmente é um direito do empregador te conceder as férias naquele mês, tá bom? Doutor Hernandes, outra pergunta. Quer ter uma interação, Ela? Então sim, vamos ó, lá. Temos o Ademir Torres, Deus abençoe vocês, minha diretoria abençoada, diretoria top. Temos a Marcele Anjos, Boa tarde, vamos Ademir. começar o ano com o pé direito. Isso, boa Temos tarde. tarde, o Marcelo. Ismael Bittencourt, também Boa desejando tarde. uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. O Michael. Rodrigo deixou uma pergunta assim, boa tarde. Podem deixar um informativo da nova tabela salarial da construção civil Level? Sim, sim. Boa tarde, companheiro. O nome do companheiro? Rodrigo Rodrigo. Costa. Boa tarde, senhor. Boa Fala, tarde, fala Rodrigo. com o companheiro Rodrigo, deixar o contato dele aí, tá? Que eu mando, né? Os trabalhadores todinho eu mando pelo WhatsApp, eu mando para ele, tá bom? Então, Rodrigo, Manda a se está nos convenção para ouvindo, ele. deixa aí seu contato nos comentários que eu passo para o diretor Sérgio, que está te enviando o informativo da construção civil. Eu vou Level. passar a convenção coletiva para ele, tá bom? Beleza. Tá? O Ademir Torres deixou uma pergunta assim. Boa tarde. A minha carteira tarde. digital tem muitas assinaturas em aberto. O que eu faço? Em aberto seria o quê? Sem a Sem anotação fim da baixa? da rescisão contratual? Se não especificou muito bem a pergunta, tem como. Então, se for realmente que não deu a baixa, as empresas só anotaram a admissão, primeiramente, o que eu sugiro, seu Ademir, é que o senhor entre primeiro no seu INSS, né, no meu INSS, o senhor puxe o seu CNIS, né, o Código Nacional de Informações Sociais, para ver se já consta também, né, a baixa ali no sistema da Previdência, tá? Primeiro ponto, você faz isso. Segundo ponto, o senhor se consegue entrar em contato com seus antigos empregadores para que seja lhe dado essa baixa, para que o senhor possa solicitar de forma administrativa, o senhor pode. Se o senhor aí não conseguir resolver, ok? Aí o senhor pode estar procurando aqui o jurídico, que a gente pode estar ingressando com uma ação, ou encaminhando também ofício, ou chamando a empresa no Ministério do Trabalho, para tentar a gente equalizar essa questão sua de não ter sido dado baixa na sua carteira, tá ok? Mas, primeiramente, dê também uma olhada para ver se também foi dado baixa junto lá nas suas informações sociais, ok? Para ver se está tudo certinho também. Porque muitas vezes nós trabalhadores, nós temos o hábito, o costume de só olhar o extrato do fundo de garantia e esquecemos que o nosso principal extrato não é só o fundo de garantia, gente. O nosso principal extrato, para que um dia a gente venha se aposentar e veja se a empresa recolheu e repassou para o INSS os valores devidos das contribuições, né, do nosso tempo de serviço, né, das contribuições para o INSS, essas contribuições, elas têm que estar lá anotadinhas no seu Código Nacional de Informações Sociais. Ali vem dizendo todo o seu espelho de contrato. Tudo que o senhor trabalhou e que foi recolhido tem que estar ali. Então, tira primeiro um CNIS, olha, observa também se foi anotado ali, porque se também não foi, a empresa também tem que regularizar essa questão. Ok? Eu também gostaria de fazer um adendo aí. Pode falar. Também tem um aplicativo, carteira de Digital, trabalho né? digital. É só entrar lá no Play Store e baixar esse aplicativo que vai constar ali, que vão constar todos os contratos que a pessoa já teve, entendeu? Uhum. Então, esse aplicativo, ele obtém essas informações que constam lá no INSS, entendeu? Só para reforçar até a pergunta dele, no início ele fala que foi na carteira digital mesmo, nesse aplicativo, Isso. que ela consta aberta. Aí ele deixou uma outra interação falando que é sem dada baixa. Ah, tá. Então, eu imaginei, mas não tinha certeza, né? Então, exatamente o que Ele nós falou que é o estávamos... pastor Ademir, se eu não me engano, o pastor que participou na última live. Ah, Isso, sim. tá? Então, aí é exatamente o que a doutora Karina já orientou. Se nada, se nenhum meio desse que a doutora Karina informou, surtir ali um resultado Positivo, satisfatório, né? Ou seja, se a empresa administrativamente não solucionar, é possível ingressar com uma reclamação trabalhista e pedindo ali a condenação da empresa ao cumprimento de obrigação de fazer, para então anotar a data da rescisão contratual sob pena de multa, e se a empresa também não cumprir,
a Justiça do Trabalho atualmente já pode dar a baixa na carteira digital através do E-Social, tá? Então a Justiça do Trabalho já tem acesso a esse sistema para fins de qualquer tipo de anotação na carteira de trabalho digital. Até porque, deixa só eu falar uma situação aqui. Acontece muito, né? Muitas empresas somem do mapa, né? Como a gente fala, contratam os trabalhadores, depois vão embora da base, não se sabe mais onde ela está, o local fica incerto e não sabido, né? Na Justiça do Trabalho. E aí como é que fica? Você vai ficar com aquele contrato em aberto na sua carteira? Não, você pode ingressar sim judicialmente e ir solicitando na Justiça para obter justamente a baixa na sua CTPS, tá bom? Então é um caso que as pessoas têm que estar também verificando, porque a baixa na carteira, ela é um trâmite não apenas necessário para você, para fins de você arrumar um novo emprego. Ela também serve para fins previdenciários. Lá na frente, se você não tiver a baixa, para fins de aposentadoria, né? Isso daí pode te gerar um problema para conseguir a sua aposentadoria. Então seria bom, sim, que vocês sempre se atentassem a isso. A empresa não deu baixa na minha carteira, não deixe para lá, né? O famoso deixe para lá, deixa, um dia eu resolvo. Não, procure resolver o quanto antes essa questão, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho, né, embora ela seja uma das mais eficazes e mais céleres que nós temos de justiça hoje, propriamente dito, no nosso país, mas os processos têm uma certa demora, né? Audiência, localizar uma empresa que sumiu, o juiz vai tentando citar por edital, enfim. E aí a gente vai nessas questões aí de baixa na carteira, ok? Bom, doutor Hernandes, vamos continuar? Claro. Tem mais alguma Depois eu vou interação? querer um tempinho aí que o nosso presidente chegou aí, o nosso presidente Ele José tá aqui. Severo. Ele vai fazer uma interação aí que isso aí Presidente, meu presidente, José Severo, essa aí é sobre a fisioterapia, né? Ele que é o responsável aí do Então setor fala aí pra gente um sindicato. pouquinho. O sindicato aí teve algumas mudanças aí, ele vai dar o informe aí da fisioterapia. Tá? Depois eu vou dar fazer leitura. Entendeu? É sobre a fisioterapia, né? Porque aqui eu vi os convênios médicos, né? Temos a SEMAP Saúde aqui em Duque de Caxias, né? Fica na rua Marechal Floriano, número 954, 25 de agosto, Duque de Caxias. Temos atendimentos, né? Otorrino, dermatologista, angologista e psiquiatra. Segunda-feira. E terça-feira temos clínico geral, urologista e cardiologista. Tá? Quem fez isso? E temos quarta-feira neurologista, endocrinologista, clínico geral e gastroenterologista. Quinta-feira ortopedista, reumatologista e clínico geral. Sexta-feira ginecologista, nutricionista, ginecologista e dermatologista. Então é um convênio médico que todos os associados, seus dependentes, temos aqui no sindicato. Temos também, tá? Você rápido, porque tem algumas perguntas aí do doutor Hernani e doutora Karina, né? Tem uma SEMAP Saúde em Jardim Primavera, o mesmo teor. Temos também a SEMAP Saúde em Campos Elíseos. Temos a Crisan, Crimer de Saracuruna, né? Segunda-feira tem atendimento, terça, quarta-feira, quinta, sexta-feira, e sábado e domingo. Temos também a Policentro em São João de Meriti, tá? O mesmo procedimento. E temos aqui também serviço disponível somente na sede do Sitcom, totalmente gratuito para vocês associados e dependentes, né? Atendimento odontológico, apenas na sede do Sitcom. Horário de atendimento odontológico. Clínico geral com restauração, limpeza e extrações na sede do sindicato, segunda, terça e quinta-feira. Doutora Mônica, tá? Ela atende de 8 às 17 horas. Só que no meio-dia ela dá uma pausazinha para poder almoçar, tá? E queremos dar um informe aí com o atendimento de fisioterapia que tem aqui na sede do sindicato, tá? Então deixamos aí até na rede social, né? E a gente vai dar
Vou dar uma outra informação a vocês, que a direção do Sindicom informa a todos os associados e dependentes que a fisioterapeuta estará ausente por motivo de força maior, né, do dia 7/1 de 2025 ao 30/1 de 2025, retornando aos atendimentos a partir do dia 4/2 de 2025, tá? A diretoria. Então, esse informe que a gente quer dar a todos vocês aí, doutora Karina e doutor Hernani, pode dar entendimento. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos aqui dar sequência, né, nas nossas dúvidas trabalhistas que nós tivemos mais aqui no ano de 2024, que a gente veio esclarecer, né? Agora a gente está no tópico falando um pouquinho sobre férias, né? Quando devem ser pagas, quem escolhe a data, enfim, né? Eu falei isso. E agora vem um tema interessante sobre as férias, que as pessoas também têm dúvidas, né? Os trabalhadores e trabalhadoras vivem tendo dúvida com relação a isso. Doutor Hernandes, eu posso vender minhas férias? Sim, sim. O trabalhador pode vender até 1/3 das férias. Só não é permitido a venda integral. Certo? Então, até 1/3 das férias é possível se vender. Bom, então, doutora Karina, as férias podem ser parceladas? Então, gente, as férias, elas podem sim ser parceladas, tá bom? Elas podem ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais também não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Ou seja, você pode vender as suas férias, mas as férias não podem ser o famoso conta-gotas, né? Então, se a empresa ela vai te fornecer, você poder estar dividindo em até três períodos, ela não pode ser inferior a 14 dias, ok? Corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos, ok? Vamos lá. Doutor Hernandes, faltei e não justifiquei com atestado. Posso perder o meu direito de férias? Quando que isso ocorre? Explica aí pra gente um pouquinho. Isso aí vai depender do número de faltas, né? Então, de 6 a 14 faltas, o trabalhador terá direito a 24 dias de férias. De 15 a 24 faltas, o trabalhador terá direito a 18 dias de férias. De 25 a 32 faltas, o trabalhador terá direito a 12 dias de férias. E mais de 32 faltas, o trabalhador perde o direito às férias. Então, a falta injustificada gera, sim, redução no período de gozo das férias, nessa proporção que eu acabei de mencionar. Doutora Karina, quem tem direito ao seguro-desemprego? Olha que interessante, né? Essa daí é uma pergunta que os trabalhadores sempre ligam para querer tirar dúvidas sobre essa questão do seguro-desemprego, né? Então, quem tem direito ao seguro-desemprego são trabalhadores formais e domésticos, ou seja, trabalhadores formais, quando a gente fala de trabalhador formal, é aquele que teve a sua carteira de trabalho anotada, ok? Por um empregador. Então, são trabalhadores formais e domésticos, demitidos, logicamente, sem justa causa, que trabalharam 12 meses consecutivos, ok? Então, para você ter direito. Logicamente, às vezes você trabalha em alguns contratos que você vai, durante o ano, trabalhando um período aqui numa, outro no outro, e assim soma-se, se você chegar ao total, você pode acabar somando o período de 12 meses, enfim. São pessoas que às vezes pegam contratos pequenos, trabalham 3 meses numa empresa, daqui a pouco trabalham mais 3 em outra. Isso daí também, se formar, né, os 12 meses consecutivos, você poderá sim ter direito ao seguro-desemprego, tá? Agora que é interessante, tem muita gente que não sabe, mas o pescador profissional, durante o período de defesa, ou seja, a época em que a pesca esportiva e comercial ela fica vedada, ele também tem direito ao seguro-desemprego, né? E o trabalhador que ele foi resgatado de condição semelhante a escravo, de situação análoga, esse trabalhador, ele também tem direito ao seguro-desemprego. A quantidade de parcelas, gente, geralmente de 3 a 5, né, depende do tempo trabalhado e
e do tempo também, né, que você pediu o benefício da última vez. Você vai ter que seguir algumas regras, tá bom? E aí essas regras você consegue pegar lá no governo, no Ministério do Trabalho, nos sitezinhos do Trabalho e Emprego, você consegue pegar e ver lá sobre as regras do seguro-desemprego, quantas parcelas você tem direito, quanto tempo foi que a última vez que você pegou, para você saber valores, saber calcular, tem tudo lá direitinho, tá bom? Agora, doutor Hernandes, uma dúvida que os trabalhadores também sempre têm. Qual é a diferença entre insalubridade e periculosidade? Tá. A periculosidade é aquilo que causa risco direto à vida do empregado. Por exemplo, quem trabalha com segurança, carro forte, pode ser alvejado ali por algum disparo, né? Então ele está sofrendo ali, ele pode sofrer ali um risco ali à vida. Enquanto a insalubridade oferece danos graduais, causando prejuízos biológicos à saúde e à imunidade. Por exemplo, o frentista, que está ali abastecendo, ele está ali absorvendo ali agentes químicos do combustível. Tanto é que quando você vai abastecer o carro, você sente até um certo cheiro da gasolina. E o frentista está ali diretamente abastecendo o dia inteiro veículos. E aquilo ali causa danos à saúde da pessoa. Exatamente. Entendeu? Então aí seria o caso aí da insalubridade. Mais alguma interação, Léo? Temos sim. Temos o Lira, o Pedro Lira, ele deixando aqui uma interação. Boa tarde, minha diretoria, Sertão, Doutor Hernandes, Severo. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos meus amigos, familiares. Boa tarde, doutora Karina. Boa tarde. Companheiro. Temos aqui também o Rafael Monteiro, melhor equipe, sempre à disposição de ajudar o trabalhador. Temos aqui também o Kleber Almeida, desejando uma boa tarde a todos. Olha o Kleber aí. Boa tarde, Kleber Almeida. Feliz 2025. Temos aqui também o Alfredo Edivan, desejando uma boa tarde a toda a equipe Citicom. Boa tarde. Só anunciando aí que hoje temos o sorteio do Panetone Balduque. Olha, E uma caneca. uma caneca. Vamos dar mais um tempinho para ver se mais alguém vai participar, né, Sim, Sérgio? sim. Já vamos iniciar o... Tá ótimo. Pode dar Pode continuar. tá? Doutora Karina, você quem deveria fazer essa pergunta aqui, né? mas eu vou fazer, né? Está na minha vez aqui de fazer, então vamos lá. Estou grávida. A partir de que momento não posso mais ser demitida? É uma pergunta de uma trabalhadora, tá, gente? Ela estava grávida e assim, né? Vamos lá. Conforme, né, determinado pela lei, né, a grávida, ela tem direito à estabilidade desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Então, a partir desse momento, ela não pode mais ser dispensada, ok? Sem justa causa. Logicamente que também existem alguns critérios e algumas exceções em que até uma trabalhadora grávida ela possa ser dispensada por justa causa. Mas, em regra geral, né, numa dispensa normal de trabalho, nenhuma empregada pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Doutor Hernandes, agora sobre adicional de transferência. Vamos lá. Caso eu venha a ser transferido por real necessidade de serviço, eu receberei um salário maior? Sim. O empregado deve receber o adicional de transferência até 25% do salário, a ser pago de forma temporária e com o objetivo de ajudar o trabalhador a se manter enquanto estiver longe de sua região originária de domicílio. Então, o adicional de transferência ele é devido em casos de transferência provisória. Se a transferência for permanente, ele vai para outra localidade e vai permanecer lá, não é devido ao adicional, mas se ele vai para cumprir o serviço e tem um tempo para permanecer na unidade, ou seja, fora do seu domicílio e retornar, então ele passa a ter direito ao adicional de transferência enquanto permanecer fora do seu originário domicílio.
Doutora Karina, qual é o prazo para apresentar uma reclamação trabalhista? Olha que pergunta interessante, porque muitas pessoas confundem, tá? Ó, já daqui a pouco vai começar o sorteio. Eu vou responder só essa aqui, a gente vai fazer o sorteio. As pessoas confundem o prazo, né, doutor Hernandes, de 5 anos, das verbas que prescrevem em 5 anos que eu posso estar requerendo na justiça, com prazo para ingressar na justiça. Então, quando você sai do seu emprego, você tem a contar da data da sua dispensa, né, com a projeção do aviso prévio, você tem, né, 2 anos para ingressar na justiça. Você tem 2 anos para entrar, depois do seu rompimento, tá, do seu contrato de trabalho, para entrar na justiça, para entrar com a ação requerendo todos os seus direitos. Lembrando que os direitos trabalhistas que você pode requerer são os 5 últimos anos, ok? E agora, né? Sorteio, né? Vamos fazer o sorteio, Léo? Vamos lá. Vamos lá? Então, Sérgio, vamos lá, mexe aí pra gente hoje. Vamos lá, o Sérgio, onde que vai fazer, ó? O sorteio de um panetone e de uma caneca. Quem vai ganhar? Vai tirar a doutora Karina? Posso tirar? Pode. Opa, saiu, vamos ver. E olha, número 07. 07. Foi o companheiro José Ricardo. Companheiro José Ricardo. José Ricardo foi o vencedor. Ele tem que falar o quê ou Se não? está presente, tem que deixar aí nos comentários. Ganhei. Pra gente E ver olha, quem tá coloca participando. ganhei aí nos comentários, hein? Vamos Vai ganhar lá. um panetone balduco Vai ganhar um panetone e uma balduco e uma caneca do caneca. Sitcom. Faz mais uma pergunta aí, doutor Hernando. É o tempo que a gente vai... Caso eu não responder, você vai responda rápido. Não, vai ser a pergunta dele. Vou Vamos deixar lá. claro aí na live, hein? Então, Vai vamos ser lá. a pergunta aí do doutor Hernando. Isso, vamos lá. Vamos lá. Doutora Karina, trabalhei 10 anos na empresa e verifiquei que a empresa não depositou meu FGTS durante todo o período trabalhado. Eu posso entrar com uma ação pedindo o pagamento de FGTS desses 10 anos? Então, eu acabei até de falar um pouquinho sobre isso, né? E o que que acontece? O trabalhador, ele só pode solicitar os últimos 5 anos trabalhados, né? Antigamente, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos, né, o prazo do fundo de garantia, a prescrição era maior. Então, o trabalhador, ele poderia solicitar o período quase que todo, né, doutor Hernandes, se eu não salvo engano, de FGTS. Só que após a reforma, o período, a prescrição, né, do FGTS, ele passou a ser de 5 anos. Então, a justiça, na Justiça do Trabalho, você só vai poder solicitar os últimos 5. Por isso que eu falo que é importante o trabalhador estar sempre verificando o seu extrato de fundo e caso a empresa ela não esteja de forma regular depositando o fundo de garantia, que o empregado ele solicite que a empresa faça, né? Por quê? Porque se passar de 5 anos, aquele período que não foi pago, não foi quitado, você não vai mais poder solicitar. Ok? Lembrando, doutora Karina, a tecnologia está aí presente até para nos ajudar. Tem um aplicativo também chamado Meu FGTS, então você pode baixar Pode no estar celular baixando e acompanhar regularmente, o extrato, né, o extrato. da conta lá do FGTS. Exatamente. Bom? E aí, Léo? E aí? Nada. Nada? Então vamos ter que fazer Então, novamente. Vamos rodar, hein? Vamos rodar, Rodar. porque o Sérgio não fez. Vamos tirar outro número agora. Número 14. Número 14. Ó, 7, 14. Alfredo Edvan. Companheiro Alfredo Edvan, só, Companheiro Alfredo Edvan. Alfredo. Parabéns a esse. Mas tem que deixar. só dar uma live, hein? Só deixar aí nos comentários a palavra. Pode fazer ganhei. mais uma pergunta. Isso. Pode fazer, doutor Posso? Hernandes, doutor. Ó, Pode, deixa eu doutora fazer então aqui para o doutor Hernandes. Qual é o prazo, doutor Hernandes, que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? Tá. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 459 da CLT estabelece que o pagamento do salário deve ser realizado
no máximo até o fim do dia útil do mês subsequente ao vencido. E caso haja estipulado em convenção coletiva, poderá ser feito o adiantamento salarial. Doutora Karina, que tipo de anotações na carteira de trabalho são proibidas? Proibidas. Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque, por exemplo, se um trabalhador, né, ou trabalhadora, for dispensado por justa causa, eu não posso anotar esse tipo de desabonificação, né, essa conduta desabonadora na carteira de trabalho. Então, qualquer tipo de conduta que venha desabonar o trabalhador pode ser anotado na carteira de trabalho. Por exemplo, que um trabalhador ele tinha muitas faltas ou apresentava muitos atestados, coisas preconceituosas também não podem ser anotadas. Logicamente, a carteira de trabalho é um documento que só pode ser anotado, por exemplo, o registro, né, a admissão e a demissão, só pode ser anotado transferência de um local de trabalho, se recebe adicional de periculosidade ou insalubridade, isso pode ser anotado. Se teve alguma variação, alguma promoção de salário, também pode ser anotado. Esses tipos de anotações, claro que podem ser feitas, mas anotações que visam justamente trazer malefícios ao trabalhador, elas não podem ser anotadas. Então, se, por exemplo, eu tenho um trabalhador que eu acabei de falar, foi dispensado por justa causa, isso jamais pode ser colocado na carteira de trabalho dele, ok? Inclusive gera ações de dano moral, já tem entendimentos no TST, na Justiça do Trabalho, né, que é o nosso órgão maior, falando sobre isso, e indenizações por danos morais, né, em razão dessa questão, ok? E aí, conseguimos localizar... Alfredo, presente. Presente, cheguei, então, parabéns, Alfredo. Parabéns aí pelo seu ganho. Só deixar aí nos comentários onde ele quer retirar o brinde, a caneca, o panetone, se é na sede do sindicato. Exatamente. Ou na Reduc, né, Sérgio? Isso, ou na Reduc, tá? Ele vai responder, né? Exatamente. Agora, só um adendo aqui, né, falando com questão a Justiça do Trabalho, tá? Os trabalhadores têm ligado no nosso setor jurídico para saberem os andamentos dos processos. Só que nosso sistema, né, da justiça, não é o sistema do sindicato, ok? É o sistema da justiça chamado PJE, aonde aonde funciona, onde tramitam os processos de forma eletrônica, né, de forma virtual, vamos dizer assim. Os processos, né, no PJE, né, processo judicial eletrônico, o sistema da justiça está fora do ar do dia 2 até o dia 12. Então, não está funcionando. Então, nós não estamos conseguindo dar andamentos processuais para vocês, falar, olha, aconteceu isso no seu processo, ou o seu processo saiu sentença, ou o seu processo solicitou dados bancários para expedição de alvará, o seu processo está precisando que a gente informe alguma coisa, apresente cálculo. Dá essas informações para vocês. Nós precisamos do sistema da justiça estando operando. Então, ele está inoperante. Então, só a partir da semana que vem, né, a partir do dia 13, que nós vamos poder estar passando informações para todos os trabalhadores e trabalhadoras, ok? A gente queria deixar esse esclarecimento aqui, porque a gente tem recebido ligações, inclusive de pessoas querendo saber o andamento do processo da Servitec, Servitec e de outras empresas também, Produman, processo da Misel, enfim, processos que estão em trâmite na justiça, né, que o pessoal liga muito para saber, mas nós, a partir da semana que vem, se Deus quiser, o sistema voltando, nós estaremos prontos aqui para atender vocês. E aí, doutor Hernandes, trouxe alguma interação da Justiça aí do Trabalho para a gente hoje? Sim, tem um tema aqui interessante, que até falamos aqui sobre contrato intermitente. E aí diz o seguinte, aqui numa publicação de 20 de dezembro, lá na página do Facebook do Tribunal Superior do Trabalho, o seguinte: após a reforma trabalhista, o contrato intermitente passou a ser previsto na CLT, com regras específicas. Essa modalidade exige um contrato por escrito, sem limite de duração, que descreva as condições de trabalho.
O empregado pode firmar contratos com diferentes empregadores e tem o direito de recusar a convocação sem sofrer punições. Com exceção dos aeroviários, qualquer categoria pode ser contratada nessa modalidade. Então, esse contrato aqui, essa modalidade contratual, veio junto com a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017. E aí tem aqui uma pergunta: trabalho intermitente, como funciona? O trabalhador é convocado de acordo com a demanda do empregador. Então, o contrato intermitente pressupõe o quê? Períodos de atividade e períodos de inatividade. Exatamente. Se ele ficar sempre em atividade, isso descaracteriza o contrato intermitente. Entendeu? Se ele trabalha lá de segunda a sexta e fica direto dessa maneira, trabalhando por meses, anos, mas e aí, cadê o período de inatividade? Não existe. Então, há uma nulidade aí desse tipo de contrato. Então, pressupõe sim períodos de atividade e de inatividade. O salário é proporcional às horas trabalhadas. Não há quantidade mínima de horas, mas a jornada máxima é de 44 horas por semana. O empregado tem direito a receber FGTS, férias e 13º salário proporcionais às horas trabalhadas. Então, a única categoria que está vedada aí a haver contratação nessa modalidade é em relação aos aeroviários. Trabalhadores de outras categorias podem ser contratados nessa modalidade contratual. Interessante, lembrando também, né, que nessa forma de contratação, as pessoas têm que se atentar, porque tem muitas empresas tentando fraudar a legislação trabalhista e aplicando essa forma de contratação e fazendo justamente com que o trabalhador trabalhe um determinado período, né? E suponhamos, tem empresas que botam o trabalhador para trabalhar 3 meses direto e aí bota uma semana só em casa para tentar configurar como contrato intermitente e depois mandam aquela pessoa embora, rescindem, né, esse contrato justamente para não gerar todos os direitos trabalhistas de uma contratação normal, né, um contrato regido pela CLT, que também, esse daqui é o contrato intermitente, ele é um contrato anotado, mas ele tem essas peculiaridades, né? Ele tem essa peculiaridade de ter um período que você trabalha em atividade, um período que você não trabalha. Só que isso daí tem que ser uma forma proporcional, né, doutor Hernandes? Porque senão assim caracteriza fraude. Exatamente. Teve essa semana um trabalhador ligou, né? Foi na segunda-feira, e ele tinha dúvidas em relação a esse tipo de contrato, que ele foi contratado por uma construtora para exercer a função de carpinteiro. Então, o carpinteiro, o que ele faz? Ele prepara a forma, aí enche ali, né, com concreto, e aí tem que levar um certo tempo para fazer a cura do concreto. Então, esse carpinteiro, numa obra pequena, ele ficaria o quê? Sem serviços, né? Sem atividade, ficaria ocioso ali na obra. Aí, o que a empresa fez? Contratou dessa maneira. Então, ele preparou a forma, então foi ali concretada, né? E aí, durante esse período de cura, o empregador colocou ele em casa, ou seja, no período de inatividade. E então ele ficou aguardando o tempo de cura, né, finalizar, para que ele então pudesse desmontar a forma, ou seja, ser convocado para fazer esse serviço. E aí ele questionou: pô, mas eu vou ficar esse tempo parado, sem salário, o empregador convoca a hora que ele quiser, entendeu? Infelizmente é isso. Entendeu? Quando o empregador tiver necessidade do serviço, o trabalhador intermitente, então ele faz uma convocação. Exatamente. Né? E é dessa maneira que o legislador criou. E aí, o que a gente sempre orienta? Que o trabalhador pode firmar outro contrato de emprego, seja em qualquer modalidade. Pode ser um contrato por prazo indeterminado, ele vai trabalhar lá de segunda a sexta. E se ele for convocado por esse empregador deste contrato intermitente, ele pode então recusar a convocação. Exatamente. Sem sofrer qualquer penalidade. E isso, quem assegura é a própria CLT. Entendeu? Então, para que ele não fique parado, ele pode firmar outro contrato intermitente, pode firmar um contrato prazo indeterminado, não importa a modalidade contratual. Se ele puder atender a convocação, ele vai. Se ele não puder, ele pode então recusar. Exatamente. É meio complicado, né? A gente que somos da área aí da construção civil, da montagem, né?
Algumas empresas sempre estão tentando burlar, mas é uma luta. Infelizmente, a gente lá no Congresso Nacional, né, Não só tem isso, como aprovação, o MEI né? também, né? A gente vê complicado muito isso. demais, entendeu? É muito complicado. Tá? O nosso presidente está com a palavra. Agora aqui, né? Nosso presidente, Para encerrar. José Silvestre. Companheiro, boa tarde. Boa Pode tarde. pra cá, Silvio. Tá bom, tudo bom, legal. Boa tarde. Infelizmente eu estava numa outra reunião lá embaixo e cheguei aqui, a reunião a nossa live, a nossa reunião aqui na rádio está tão boa assim que eu não pude nem interrompê-la para falar alguma coisa. Nesse momento, como presidente do sindicato, eu quero desejar a todos um feliz ano novo e com muita prosperidade, muita saúde, muito serviço para todo mundo e, acima de tudo, muita paz. Que todos nós tenhamos a tranquilidade de trabalharmos e caminharmos juntos, sempre, como eu já disse, com muita paz, com a bênção de Deus. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Legal, presidente. Obrigada aí. Eu também vou dar meus agradecimentos, né? Eu não podia interromper, que eu falei. Meus agradecimentos, que já estamos chegando no final do programa. E desejar mais uma vez um feliz ano novo para todos, né? Que esse ano de 2025 seja diferente, né? A melhora de que é 2024, né? Que tudo venha correr bem para todos, tá bom? Que Deus abençoe toda a família de todos os ouvintes e de todos os trabalhadores. Ok. Tem mais alguma interação, né? Que você está aí? Temos sim, o Alfredo agradece a toda a diretoria pelo brinde, né? Ele só não deixou onde ele vai retirar. Sim. Marcelo Nobre desejando uma boa tarde a toda a família Sitcom. Aí por enquanto só isso. Boa tarde. Tá bom, Boa obrigada, tarde, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Alfredo, Alfredo, parabéns. também. Parabéns. Nós aqui também estamos nos despedindo, dizendo que o nosso departamento jurídico está aqui, né? Depois ele liga. Para atender a todos vocês, né, doutor Hernandes? Exato. E agradecemos aí a audiência de todos que puderam comparecer, as perguntas que foram feitas. Nós sempre estamos aqui, né, toda quinta-feira na live, ou eu e o doutor Hernandes, ou só o doutor Hernandes, ou só eu, porque às vezes a gente também tem nossos compromissos, né? Às vezes a audiência nesse horário, às vezes uma mediação, enfim, um atendimento com uma empresa. E aguardamos vocês na próxima live. Dar um tchauzinho aí, doutor Hernandes, também. Quero agradecer a todos, né, pela participação, né? E pelo prêmio também que foi conquistado aí pelo Alfredo, não é isso? Alfredo? Agora ele deixou. Falou que pega na sede. Pega na sede, tá beleza, ótimo. beleza. E que seja, desejo que seja um ano abençoado aí para todos nós, né? Para os trabalhadores da categoria, né? Que venham vários empregos aí, tanto é que foi anunciado aí pelo presidente Lula que o governo plantou em 2024 para poder gerar o fruto nos anos seguintes, inclusive já começando em 2025, é o que nós estamos esperando que aconteça, né? Então ele fez a promessa, então tem que cumprir agora. É isso aí. Uma boa tarde a todos, tá? Todos tenham uma abençoada quinta-feira. Tá legal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.